E aí, como é que foi a apresentação? Como é que você está se sentindo? Como é que é? Eu acho que hoje foi uma apresentação muito boa. Acho que a plateia ela conseguiu. É porque o jogo do teatro tem muito a ver com a plateia também, né? A plateia ela colabora muito para a hora que é quando as coisas acontecem. Então hoje foi muito legal esse último dia também. Porque apresentar quando as máquinas param quer dizer você apresentar numa estrutura que não é de teatro, não foi feita para teatro e o público está esperando teatro. Então, ao mesmo tempo que o público está vendo uma história que ele sabe que não é de verdade, ele está num ambiente extremamente naturalista, que a torneira abre mesmo, que o cheiro das coisas existem, que o quintal, que está lá uma geladeira mesmo, que se eu olhar quando ela estiver abrindo eu vejo uma geladeira, não é? Está funcionando o barulhinho dela ali. Então as pessoas, eu acho que deve ser uma relação muito interessante. Eu queria ser plateia só nessa hora para sentir essa sensação de parece que eu estou vendo teatro, mas eu estou vendo tudo funcionando e não tem televisão para guiar o meu olhar, né? O olhar vai para onde eu quiser. Se agora eu quiser entender como que funciona essa casa, o meu olhar vai. É como se o olhar da pessoa fosse o editor das suas imagens, né? De tão naturalista que é e de tão teatro que é possível por conta dessa proximidade. Então, cada apresentação de quando as máquinas param, para mim, é um momento de experiência. Vai mudando, já tenho coisas para semana que vem já, né? Porque já vai mudando. Então, é muito interessante fazer. E essa pesquisa aí, como que você sentiu aí? Para onde que está caminhando essa pesquisa de linguagem de você? Olha, eu acho que está sendo uma pesquisa muito interessante porque temos poucos espaços para apresentar teatro na região, né? E os poucos que tem estão muito afunilados. Existe um detalhe básico no quando as máquinas param, que a gente não usa uma casa para apresentar uma peça de teatro. A gente usa uma casa para apresentar uma peça de teatro que é numa casa, né? Que ele tem lugar social, ele tem lugar nas relações das pessoas. Então, para nós, ou seja, se a gente fosse, eu fico imaginando que se eu fosse fazer uma peça de teatro na rua, eu queria que fosse numa rua específica, porque tem a ver com, aliás, tem um lugar em Suzano que um dia eu vou fazer uma peça ali, que é uma ruinha sem saída, perto da padaria ali do Centro Cultural, que é uma ruinha sem saída, que dá de fundo para um sebo. Não tem casa, não tem nada. O fim dessa rua, eu tenho um sonho de fazer uma peça ali. Mas não fazer uma peça de rua como, acho que tem que fazer uma peça de rua que dialogue com aquela rua. Então, eu acho que se eu fosse, e eu acho que quando as máquinas param, eu estou me ensinando isso. O quanto de interessante pode ser você entrar num lugar para fazer uma peça de teatro, uma intervenção que tem a ver com aquele espaço. Porque se a gente for apresentar em qualquer outra rua de São Paulo, de Suzano, tem que ser uma rua com aqueles traços. Tem que ser uma casa com esses traços. Não dá para apresentar quando as máquinas parem em Alphaville. Por mais que a gente cenografe, é maravilhoso as pessoas terem que pegar um ônibus, as pessoas terem que pegar um carro, se deslocar até a periferia, ver que tem que passar por uma parte de matagal, um bairro que ele não conhece. Eu acho que isso já faz parte da vivência dela com a peça. Porque é como o Zé chegou de Osasco para fazer, né, veio do emprego, ele teve que fazer esse mesmo trajeto que a plateia teve que fazer. Então tem uma relação que está para além do espaço cênico, né? E eu acho que essa coisa do além do espaço cênico que está sendo o maior aprendizado no Quando as Máquinas Param. Porque eu não imaginei que ia ser assim. Eu imaginei que ia ser mais simples. Mas eu acho que a gente fica pensando, né, e vendo esse pessoal se deslocar até aqui, não conseguindo chegar por condução, ligando, atrasa 10 minutos, 15 minutos. Não dá. Porque se o Zé chegar 10, 15 minutos atrasado no emprego, ele perde o emprego. Então, essa relação da distância, né? E algumas pessoas que às vezes não vêm por estar distante, nos interessa também, né? Olha que eu vou quando é centro, quer dizer, quando é periferia eu não vou para ver uma peça de teatro de um grupo que naturalmente apresenta no centro, mas agora esse projeto vai estar lá, e aí, né? Então, essa experiência não só do lugar alternativo, mas de uma peça que dialogue com esse lugar, está sendo para mim, e eu acho que para o grupo, uma experiência incrível. Não é assim uma peça cabeção que a gente vai fazer numa casa para dar uma cara de não sei o que. Não. É uma casa simples, num bairro de periferia, que nós vamos falar sobre uma história simples, num bairro de periferia com pessoas simples.
é por isso que faz sentido. Essa dramaturgia tá bem atual, né? Assim, qual foi a escolha, assim, a ideia de escolher a peça, assim, da onde surgiu? Eu acho que a ideia, na realidade, vem parte do Edu, né, o ator. Ele tem tinha um sonho de montar essa peça. E o Teatro Mineiro trabalha muito com o sonho dos seus atores, dos seus diretores, dos seus dramaturgos, né? O grupo ele tem essa... Então o grupo adora Nelson Rodrigues, então a gente vai lá e monta Nelson Rodrigues pela paixão da Tuane e do Ed pelo Nelson. Então o grupo vai lá, acolhe essa paixão. Eu sou apaixonado por vidros, então já montamos vidros 2 vezes e só nós sabemos o pânico que é montar essa peça de cenário, estrutura, enfim. E o Du tinha um sonho de montar essa peça, de Quando as Máquinas Param. E não conseguia achar a Nina. De jeito nenhum, não conseguia achar a Nina. Ensaiava 1, 2 vezes, a pessoa já não vinha mais. E não sei, até que a Vanessa mandou um e-mail pra mim falando assim, não, ela estava afastada do teatro há um tempo. Cara, eu quero fazer qualquer coisa no teatro, eu preciso voltar, me deixa varrer o palco. Eu falei, olha, tem uma peça aí. E ela embarcou na hora. Nas leituras, quando a gente estava estudando o texto, a gente pensou, cara, mas se a gente fizesse numa casa? O Edu deu a ideia. Quando ele deu a ideia, aquilo me startou. Eu falei, peraí. Porque a gente não tinha nem pensado na concepção. A gente estava estudando o texto. Mas na leitura do texto, ele já veio com essa proposta. Aí eu falei, cara, ferrou, eu disse. Porque uma casa, ela não tem estruturas teatrais, né? Então eu falei, cara, mas Plínio era assim. Plínio montava a peça em qualquer lugar. Essa peça foi feita para montar em qualquer lugar. Porque a gente já tinha lido a biografia dele, né? Do Plínio. E aí eu falei, cara, ótimo. 2011 faz 10 anos da morte do Plínio. Um autor que a gente não tinha trabalhado ainda. E com essa paixão do Edu e essa proposta dele, como ele já tinha casa, né? Facilita, né? Ele já tinha casa, a casa é dele. Então a gente falou, vamos embarcar nisso. Então apesar de ser um conceito que está recorrente nos grupos de teatro, e no Alto Tietê ainda não havia tido essa experiência. Não que eu saiba, deve ter tido, mas não que eu saiba. Ainda mais com essa temática. Então, para nós, foi um risco enorme. Fazer peça de teatro numa casa é um risco enorme. Primeiro, porque o dono da casa mora aqui. Então ele se confunde, ele fala que é uma relação muito maluca, esquizofrênica. Porque ele está lidando com... Porque tem parte do cenário que a gente tira, tem parte do cenário que ele usa, que é a geladeira, o fogão, ele usa. Então aquilo, ora objeto de cena para ele, ora é da casa dele. Ora o Guaraná que ele tira da cena, ora o Guaraná que ele tira dele. Então ele fala que essa relação dele, personagem, ator, cenário, é uma coisa meio esquizofrênica. Então para nós foi uma experiência inquietante. Até hoje, a gente fez algumas apresentações, até hoje fazer Quando as Máquinas Param é uma experiência inquietante. Da expectativa da vinda, de como o público vai se sentir, esse estranhamento. E como que você leu, assim, como que o público sentiu para você hoje? O público, eu acho que, do que eu percebo, acontece 2 momentos para ele. Primeiro, um estranhamento completo. Né? Por mais que ele saiba que vai ser numa casa, acontece um estranhamento, um desconforto muito grande no primeiro momento. Depois eles pedem, por quê? Porque eles acham que eles vão participar da peça, né? Porque está tão próximo que é quase interativo, né? Eu entro, vejo um prato, eu vou comer. Meu, será que eles vão me chamar? Será que eu posso abrir? O público, eu acho que talvez por conta da televisão, das novelas e tal, o público está muito passivo diante da obra de arte que ele vê. Ele gosta disso, o quadro lá e ele aqui. Ele gosta da televisão lá ligada e ele aqui. Ele gosta do cinema lá funcionando e ele aqui. Quando ele se depara com uma experiência que ele não está tão aqui ainda, que para a cena acontecer o ator tem que pedir licença para ele tem que se mexer, ele tem que comer, ele tem um estranhamento. Com o tempo, eu acho que o público vai relaxando. Eu posso comer, ninguém vai me chamar para fazer essa peça. Mal sabia ele que ele está na peça o tempo todo. Ele vai se acomodando, ele vai entendendo isso e vai se acomodando. Tanto é que quando chega do meio para o fim, o público já está dando risada, né? O público já está interferindo mais, o público não tem medo quando o cara vai lá e oferece o café, né? Porque ele sabe que ele não vai ser, ele ainda está passivo, só que, obviamente, ele está sendo visto por todos, tanto pelos atores quanto pelas outras pessoas da plateia.
Então acho que depois o público relaxa. Mas eu tenho certeza que rola um estranhamento. Até porque, o que a gente faz quando a gente entra na casa dos outros, né? A gente fica meio assim, né? Aí eu vou entrar, será que eu ponho a bolsa aqui? Não, vou pôr a bolsa aqui. Né? Até você poder abrir a geladeira, eu poder, deixa eu levantar e ver a janela, leva um tempo. Então ele também, eu acho que é até inconsciente, né? Eu estou entrando na casa de alguém, então eu entro cheio de dedos. Então acho que tem a ver com um pouco com isso. Mas no final a reação está sendo boa, porque já deu de tudo, né? De gente sair chorando, de gente ficar impressionada com a estética, né? Dependendo de como a referência da pessoa tem, vai mudando, né, as relações e as reações. Né? E essa escolha da direção, assim, você procurou meio que eliminar o código teatral, né? Buscar, assim, a expressão, assim, autêntica da pessoa, né? Como foi essa escolha e como foi o resultado para você? Cara, tem duas coisas. Primeiro, que eu acho que é um objetivo a ser alcançado, né? O natural, porque primeiro nós do teatro somos muito carregados de interpretação. Então é um objetivo a ser alcançado. É um objetivo que tem a ver com a técnica, né? A técnica da não interpretação para interpretar. Como eu sou leigo nessa história, a única coisa que eu peço para eles é o seguinte: arranca a interpretação e vem com a verdade. Não adianta, porque se o cara vir, se o Zé vir com a coisa de Corinthians da Zona Leste, estereotipou. E aí pro personagem ficar risível, porque eu estou muito próximo. A plateia está muito próxima, não dá para você mentir. Qualquer forçada na barra, a plateia percebe, e aí acabou o jogo todo, né? Então a única coisa que eu sempre pedi é o seguinte: tira a interpretação e vai na verdade. Porque se for na verdade, né, se a interpretação for verdadeira, já está dado. Não precisa. Até porque o ator está muito desprotegido ali. Então se ele querer se proteger pela interpretação, ele se dana. Ele vai estar mostrando ele mesmo. Ele vai estar mostrando a interpretação do ator e não o ator. E eu acho que esse é um objetivo a ser alcançado. Acho que nós estamos caminhando, né? Então, em alguns momentos a gente consegue, em outros a gente perde. E eu sou bem tranquilo para falar, porque o Teatro da Neira é um grupo que trabalha com pesquisa mesmo. Então a gente não precisa falar dizendo, acertamos pra caramba sempre. Não. Estamos em busca de. Até porque o vídeo é uma linguagem que a gente gosta de lidar, né? Vira e mexe, a gente faz mini teasers das coisas e tal, com câmerazinha. Então é uma linguagem que a gente gosta, a gente se aproxima, gosta, curte. Mas juntar isso com teatro, meu camarada, eu acho que está num processo de conquista. No entanto, até hoje a gente sabe que alguns ganhos aconteceram. E que hoje mesmo a gente estava conversando na apresentação do quão expostos nós ficamos na semana passada, justamente por querer interpretar. Olha que maluco. Assim, cara, apareceram vocês. Não havia. Eu não estava vendo verdade, eu falava. Faltava verdade nesse quadro, naquele, faltava verdade. Por quê? Porque você estava indo, na menininha não sei o quê. E você estava indo no cara Corinthians, Zona Leste, que emburrado. Quase do hip hop emburradão, pá. No estereótipo. Porque talvez você tenha uma distância protegida com 10 mil watts de luz, cenário e uma distância da plateia, isso funciona. Agora com 1,5 m, ninguém é assim com 1,5 m. Né? 1,5 m você está falando de muita verdade com a pessoa. Você está olhando no olho dela, não tem eles não usam nem maquiagem aqui. Porque eu falei, não tem que ter maquiagem. Porque as pessoas comuns não usam maquiagem. Então, se eu olhar pra você aqui e vejo que tem um rímel, ferrou. A menina não usa rímel. Ela fala na peça, eu nunca comprei um vestido. Então, por que você vem toda empetecada com figurino da moda? Para! Né? Então, a gente foi tirando tudo. E pra mim tá sendo uma experiência, né? Sei lá. É uma tendência que você pretende seguir? Assim, qual você acha que vai ser o efeito desse espetáculo nos próximos espetáculos? Olha, eu acho... Bem, tem aí um efeito nesse espetáculo que já acontece em alguns. E eu gosto que isso se entre mais. Que é a relação do público com a cena. A relação do público com o espetáculo. Isso, se há uma coisa que eu pego, que me interessa no Teatro da Neura, é essa experiência. Então nós fizemos isso com a Serpente, que
que é o público extremamente próximo, os atores ficam a 1,5 m, 2 metros de interpretação, não é, o público fica ali fechado. Em vidros a gente coloca o público de uma arena invertida, o público fica dentro, a plateia fica fora, né? E agora com essa experiência do Máquinas, que é o público, sei lá, junto. Ele não está assistindo, ele está junto, né? Então acho que o que pega, o que eu posso falar que a experiência que a gente está seguindo nisso é essa relação público com a peça. Cada vez mais, eu não gosto muito da coisa do interativo de uma maneira banal. Eu gosto que o público fique à vontade para o interativo. Em vírus tem uma coisa da interação ali, mas é tão banal que o pessoal fica tal e depois entra, porque reconhece aquilo na cena. Mas essa relação do público saber que ele será provocado de alguma maneira nas peças, isso me interessa. Isso que me interessa. Se a gente vai fazer uma coisa convencional no teatro, isso me interessa demais, né? A surpresa, o desconforto, não o desconforto do chocar, sabe? Ai, deixa eu deixar o público chocado. Não é isso. É o desconforto dele não ser passivo perante uma obra artística. Dele também interferir. Porque, deve ser maravilhoso para os atores quando eles estão fazendo uma peça com 1,5 m de distância e o público ri. O público dá a 1,5 m tem uma importância para o ator e mal sabe ele que a gente quer, né? A gente não quer esse silêncio da plateia, a gente quer a interferência. Então, acho que da pesquisa que nos interessa é a intervenção, é esse jogo. Plateia, peça. Que em várias peças o grupo já busca. E eu acho que vai para esse caminho. Não sei se a gente vai muito para lugares alternativos, mas com certeza essa pesquisa da plateia, isso vai. Isso para a plateia também, essa escolha deve fazer uma diferença grande, porque os códigos também protegem ela de se identificar um pouco, de ter uma empatia, né? Assim, o que eu noto, eu filmei algumas imagens de pessoas extremamente emocionadas, né? Quer dizer, tem um efeito catártico aí nessa coisa. E eu acho que exatamente, por quê? Porque eu acho que ela está nesse dilema. Ela está tão perto, eu fico ali na técnica, né? No quarto, né? Então eu fico ali protegido no escuro, com um negócio e tal. A parte que eu mais quero ver é a reação da plateia quando a Nina fala que está grávida. Porque tá aquela bagunça, eles mal e tal. Quando ela fala, eu tô grávida, eu ponho a cara na porta assim. Porque eu quero ver a reação porque tá muito perto, né? E essa relação deles, e parece que um filho pode salvar. Eu já vi, teve cenas que a gente apresentou pro EJA, e é um povo que vive muito essa realidade do Zé e da Nina, que quando a Nina falou pô, tô grávida, a mulherada virou a cabeça assim, pro Zé, não era nem pra Nina. O que o Zé vai fazer agora? Né? Uhum. E aquilo me interessa, né? E essa coisa depois de 2 minutos depois, todo mundo adora o Zé porque ele gosta de futebol, brincalhão. 2 minutos depois ele propõe um aborto na Nina, uma pessoa que ele ama, o quanto que é difícil isso para ele. Isso deve dar um nó na cabeça do público, porque essa coisa, os dois são vítimas, né? De uma circunstância cruel, né? Os dois são vítimas. E a grande luta nessa dramaturgia é tentar não culpar ninguém, porque os dois têm razão. Eu adoro o Plínio, porque ele consegue isso. Ele consegue que todo mundo tenha razão na história. Né? Você pode até ser contra o aborto por uma questão religiosa, ser contra o aborto por uma questão de princípios, ou ser a favor, tal. Isso não importa. Porque o que vai importar ali é, puxa, os dois têm razão. Né? E isso para o público é fogo. Porque eu acho que quando ele sente isso, eu acho que ele percebe essa relação. Caramba, eu vou sair dessa peça e não vou achar o mocinho e o bandido. Pô, mas me botaram quase numa novela o tempo todo e não tem mocinho e bandido, me enganaram. Eu estava achando os dois que são mocinhos, aí propõe um aborto. Mas o cara é legal, mas ele tem razão, e ele vai. Eu acho que a plateia vai entrando numa situação do catártico mesmo, né? De eu ver aquilo de uma maneira horrorosa, isso aquilo é um horror, mas que me limpa ao mesmo tempo, né? De falar, caramba, eles estão falando de coisas que chegam, né? Então acho que esse efeito catártico é o que nos interessa, né?
Quando a gente percebe essa relação, essa reação, a gente fica hiper feliz. Como que você se sente quando termina uma peça? Assim, você é uma pessoa apaixonada pelo teatro, uma das coisas... É muito inspirador o seu jeito de falar, assim. Fala um pouco dessa paixão aí. Nossa, meu, me interessa. Eu acho que o que difere um ser humano de um preá, de um cachorro, de uma mosca, são vários aspectos. Mas aí a pessoa fala, né, da pinça, tal, fica aqueles papinhos. Mas eu acho que o que nos difere de qualquer outro ser vivo é a capacidade de abstrair. É a capacidade da gente poder ver ou imaginar uma realidade diferente que a dessa que eu vivo agora. E a arte, ela tem uma capacidade de transformação dentro do ser humano. Porque eu acho que várias coisas podem... Um trauma pode transformar uma pessoa. Né? Eu tô num carro, matei a família inteira, só eu sobrevivi, você é outra pessoa agora. A proximidade da morte, né? Tem uma doença, pode mudar uma pessoa. A paternidade, né? O cara vai ser pai, a menina vai ser mãe. Mas eu acho que a arte, ela tem uma capacidade de transformar comportamento, capacidade de transformar atitude, ação, capacidade de encontrar pessoas no mundo que a gente está se encontrando só pelo Facebook. A gente poder pegar um carro, pegar um ônibus ou ir a pé e se encontrar com pessoas para ver uma obra artística é um fenômeno cultural, é um fenômeno humano. E não é um fenômeno estranho, é um fenômeno que a gente necessita. Cada vez que acaba uma peça, eu tenho medo de falar com o público. Se eu puder, eu tenho medo, eu tenho vontade de ficar no quarto e ficar lá. Eu fico, cara, eu tenho que sair, mas eu não vou. Por quê? Porque eu acho isso tão precioso. Eu não pergunto pra ninguém se gostou ou não gostou. Eu acho isso uma invasão. Eu chegar pra você e falar assim: oi, e aí, você gostou? Eu, Sidão, não pergunto, porque eu acho isso uma invasão. Porque o fato dela não ter gostado não quer dizer que não tenha mexido com a pessoa. E o fato de ter gostado não quer dizer que aconteceu alguma coisa com a pessoa. Não dá pra ser sim, não, bom, ruim. Né? Não dá pra, num drama, o fato da pessoa... A gente apresentou a Serpente com um cara que estava com a cabeça baixa o tempo todo. Começou 5 minutos da peça, o cara baixou a cabeça e não levantou mais. E eu falei, cara, que porra é essa? Acabou a peça e a gente conhecia esse cara de longe, assim. Acabou a peça, a gente foi ver, conversamos com ele uma semana depois. Nessa de uma semana, a gente ficou sabendo que é porque ele viveu uma história parecida. Ele falou, cara, eu vivi uma história muito parecida com essa. Não me pergunte como. A gente não perguntou. Você acha que eu vou perguntar para um cara desse se ele gostou ou não gostou? Isso importa. Se eu chego pro cara naquela hora que eu chego e falo, cara, você gostou? E ele falou, não, não gostei. Poxa, será que é isso que importa numa obra artística? Então eu não gosto. E ao mesmo tempo eu não gosto, às vezes, de tanto que as pessoas perguntam para a plateia. Eu também não gosto quando eu saio, as pessoas acham que eu estou querendo perguntar e ela vem me dizer também. Eu também não quero saber. Né? Porque eu acho isso um momento... Guarda lá, cara. Lá na frente a gente conversa um dia. Porque você pode perceber, depois de uma semana, 2 semanas que a pessoa viu, ela não vai falar se gostou ou não gostou. Ela vai falar algumas coisas. E isso que me interessa. Entendeu? Ele vai falar, caramba, né? Fui lá ver, mas que maluco, né? Tava chovendo, né? Aquele dia eu falei, caramba, como que eles vão resolver se estivesse chovendo, por exemplo? Pô, isso me interessa. Se naquela peça ele estava preocupado de como que a gente ia resolver aquilo, eu consigo entrar por 10 segundos na cabeça de alguém da plateia. Do que ir pra coisa do, oi, você gostou ou não gostou? Ah, gostei, achei legal. Que é o que todo mundo responde, né? Ah, gostei, achei muito bacana, né? Diferente. Pô, isso todo mundo fala, isso não interessa. O que interessa é a reação da hora, né? O que importa numa obra artística para você? Acho que o que importa são as duas coisas. É a obra quando ela está concluída e o público ou a pessoa quando vê. É só o encontro que importa. A obra em si não tem a menor função e o cara andando batendo cabeça na parede também não tem a menor função. Quando eles se encontram, é isso que importa. É isso que importa. E como você se sente, assim, de ser a pessoa que consegue, assim, entregar isso? Que gesto é esse, assim?
Isso me lembra um pouco o amor, né? Quer dizer, você Sim, entregar sua paixão. Como que você é se sente em relação? indefeso, indefeso. Porque você não pode fazer nada. Naquele momento, você não consegue fazer. Eu, particularmente, não consigo apreciar a obra, né? Que eu estou dirigindo, eu não consigo apreciar. Eu vejo outras coisas, fico gritando, metendo pau. Caramba, essa cena sempre dá pau aqui. Eu não consigo, esquece, eu desencano. Mas eu acho que esse momento eu me sinto completamente indefeso. Completamente. Tanto é que quando tem dias de algumas apresentações saírem ruins, eu fico frustrado, mas numa ânsia de na semana seguinte arrumar. Eu quero saber se a gente vai conseguir ensaiar mais, fazer mais. E fico tão nervoso quanto os atores na hora da cena. Então eu me vejo sem a menor importância. É como se eu tivesse importância na organização das coisas e tal. Mas na hora que está acontecendo ali, eu não tenho a menor importância. Né? E isso não me incomoda. Eu só digo que não tem a menor importância. E por isso me sinto extremamente indefeso. Estou à mercê das circunstâncias ali. Rezando para não dar um pane e acabar a energia elétrica, rezando para os atores acertarem o texto, rezando para a gente não mexer na luz na hora errada, rezando para que os aparatos técnicos deem certo, e se der alguma coisa errada, rezando para resolver. É assim. Né? É assim. Então, essa peça tem 1 hora. Em 1 hora, eu não consigo pensar em mais nada. É focado completamente nisso. E por que você faz isso? Puxa, é tão difícil, vocês trabalham. Pra que fazer teatro? Não dá dinheiro nem nada. Cara, é a minha vida, bicho. Foi isso que eu escolhi. Eu não vou conseguir ser outra coisa. Eu me lembro quando eu tinha uma namorada, a Vanessa, quando eu comecei a fazer teatro com 25 anos, né? Eu comecei com 16, 17, como a maioria começa. Comecei com 25. E aí a minha namorada na ocasião falou assim: Puta, Sidão, meu, você tá com 25 anos e entrou nessa coisa de teatro agora. Porque quando eu comecei eu não parei mais, né? Caramba, meu, você não tem medo? Eu falei assim: Claro que eu tenho. Ela falou assim: Mas e se der errado? Ela perguntou e eu falei assim: Meu, se der errado, eu vou fazer dar certo. Porque eu tô com 25 anos e não tenho mais tempo de escolher. Entendeu? Então eu vou fazer dar certo. Então o que eu tiver que fazer. E aí acabou, né? A gente tinha mais finais de semana, feriados, aquelas coisas que quem mexe com arte sabe como é, né? Porque não tinha mais. Então quando você tá com 18, 19, 15, 16, você pode escolher, você ainda tá. Quando eu fiz a minha primeira aula de teatro, que foi com o Valmir, cara, eu falei: Meu, eu quero isso pra minha vida. Aquela coisa que eu tinha visto na escola com 12, 13 anos, imagina, gente. Se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. E não sei por que me veio, mas eu fui fazer. Por que eu faço ainda hoje? Cara, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer conta, sabe? Não sei mexer com química, tenho medo de sangue. Não dá pra seguir nenhuma área, cara. Eu vou ter que lidar com isso, pô. E vale a pena? Lógico que vale. Eu acho que os aprendizados que eu tive nesse processo deixaram eu um humano melhor, né? Me deixaram uma pessoa melhor, com todas as pessoas que eu já devo ter magoado e que magoei, com todas as pessoas que eu devo ter deixado com raiva e deixei, mas me tornou uma pessoa melhor. Me tornou uma pessoa tolerante, me tornou uma pessoa com certeza tolerante, né? Que eu consigo, a gente consegue. Pesquisador da alma humana, eu sou um cara extremamente curioso. Nossa, para quem é curioso tem que fazer arte, qualquer uma, tem que fazer, porque uma pesquisa é constante. Então, para mim, vale muito a pena. Eu não sei fazer de outro jeito, né? Eu não sei fazer outra coisa. Danou-se. Valeu.